Muito bem, estamos de volta aqui para a conclusão desse estudo dos livros poéticos. Já estudamos o livro de Jó, de Salmos, Provérbios, Eclesiastes na lição 9 e agora na lição de número 10 iremos estudar o livro de Cantares de Salomão, ou chamado Cântico dos Cânticos. Esse livro demonstra o amor conjugal e traz uma tipologia do amor entre Cristo e a Igreja. Também pode ser uma tipologia do amor de Deus para com Israel. Mas vamos então ao estudo de Cantares de Salomão, o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. O livro de Cantares, ou livro do Cântico dos Cânticos, tem originado controvérsias, discussões e debates. Alguns mais imprudentes chegam até a duvidar da sua canonicidade. Infelizmente, por falta de visão espiritual. Muitos só vê o lado humano desse livro, não percebendo os ensinos bíblicos profundos através da descrição do amor conjugal de que se ocupa o livro. Espiritualmente, o livro prefigura o amor de Deus para com Israel. No caso dos cristãos, o amor de Cristo para com a Igreja. Foi escrito possivelmente por Salomão, em torno do ano 965 a.C. Alguns dizem que Salomão escreveu Cantares na sua juventude, Provérbios na sua fase de vida adulta e o livro de Eclesiastes na sua velhice. Outra consideração interessante sobre Cantares é que os judeus reverenciam muito esse livro. Eles cantam porções dele durante a festividade da Páscoa, a primeira e mais importante de todas as festas judaicas anuais. Também comparavam Provérbios ao pátio do templo, Eclesiastes ao lugar santo e Cantares ao lugar santíssimo. Há 3 escolas de interpretação desse livro. Nós temos a escola alegórica, que interpreta tudo simbolicamente, salientando somente a união espiritual entre Deus e Israel, ou entre Cristo e a Igreja. Também vamos ter a escola de interpretação literal, que interpreta o livro simplesmente como uma história, uma descrição de um amor matrimonial. E temos também a escola tipológica, que interpreta o livro como a revelação do amor e da união que deve haver entre Cristo e a Igreja. A tipológica ela é mais cristã do que propriamente a escola alegórica. Vamos ao esboço da lição. Nessa lição, nós vamos abordar 4 textos. Texto 1, falaremos do namoro, que é assim que o livro de Cantares começa. Texto 2, trataremos do casamento. Texto 3, a vida conjugal. E o texto 4, aplicação espiritual. Vamos então ao namoro. Cantares, capítulo 1, verso 1 ao capítulo 3, verso 5. Falemos do título, Cantares 1:1. Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Cantares não é somente um cântico, mas é o Cântico dos Cânticos. Conforme 1 Reis 4, verso 32, Salomão redigiu 1.100 cânticos, sendo este o mais sublime de todos. Conforme o Dr. Haas, citado no livro, o livro através da Bíblia, livro por livro, de Meyer Pearman, o rei Salomão vai visitar uma de suas vinhas no Monte Líbano. Lá chegando, encontra uma bela jovem sulamita. Ela foge. Disfarçando-se de pastor, o rei vai visitá-la e a pede em casamento. Regressa para Jerusalém e depois volta para buscá-la como sua rainha.
Segundo o citado autor, esse incidente marca o início, os fatos narrados em Cantares. Os principais personagens desse livro são o rei Salomão, a Sulamita, as filhas de Jerusalém, que formam um coro, possivelmente companheiras ou servas da noiva. E sobre o nome Sulamita, alguns pensam que signifique habitante da terra de Sunem. O mais provável é, porém, que seja a forma feminina do nome Salomão, designada a noiva em sua posição de princesa como noiva do rei. Rosa de Sarão, Cantares 1:2. Lemos: beije-me ela com um beijo sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. E Eclesiastes 2:1. Eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Encontramos nesse texto o começo de um diálogo amoroso entre Salomão e a Sulamita. As descrições são feitas no estilo próprio da linguagem oriental. Os elogios de um para o outro refletem o grande amor que pulsa em seus corações. Para a Sulamita, o amor do seu amado é tão forte que ela o declara ser melhor do que o vinho. Eclesiastes, Cantares 1:2. Beije-me ela com o beijo de sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Por ter trabalhado por muito tempo nas vinhas e sobre o sol abrasador, que é comum do Oriente, ela é chamada de morena. Eclesiastes, Cantares, capítulo 1, verso 5. Ainda estou com o livro de Eclesiastes na cabeça. Cantares: eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Ela é deslumbrada com a beleza da sua amada. O rei diz que é a mais formosa entre as mulheres, capítulo 1, verso 8. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras, a morada dos pastores. A comparação de Cantares 1:9 para nós hoje, vivendo noutra cultura, parece até um galanteio absurdo, mas para os dias de Salomão era um elogio do mais alto nível. As éguas dos carros de Faraó te comparam, ó amiga minha. Essas éguas do carro do Faraó eram éguas selecionadas, as melhores que haviam, mas para nós hoje é um pouco estranho comparar a amada com uma égua. No início, capítulo 2, a noiva é comparada à rosa de Sarão e ao lírio dos vales. A formosura dela era comparável à da natureza dos campos floridos. Ela sentia-se parte do cenário das colinas, entre os cabritos e as flores. Sua graça e beleza eram acentuadas pelas cores vivas e alegres das rosas e dos lírios. O estandarte do amor, Cantares 2, versículo de número 4. Levou-me à sala do banquete, o seu estandarte sobre mim, em mim, era o amor. Esse segundo vai de Cantares 2, verso 2 a 2, verso 14, parte A. Nos versos que seguem, de Cantares 2, 3 ao 6, a noiva relata o desejo de receber o amor do seu noivo, de se banquetear, levou-me à sala do banquete, 2, versos 4 e 5, e de ser feliz com ele, 2, 6. Na sala do banquete há um estandarte, capítulo 2, verso 4, que representa proteção e segurança. Tal estandarte é uma bandeira, uma faixa, que era um estandarte militar, mostrando que Salomão havia e tinha conquistado o coração da Sulamita. Ela compara o seu amado ao gamo, servo novo, e ao filho da gazela, que na sua alegria pula e salta sobre os montes. A felicidade dele é evidenciada
pela liberdade de correr e galgar os morros do Líbano. Cantares 2, verso 8 a 9. A noiva se alegra ao ver que inspira tanta alegria no seu amado. Pomba minha. Cantares, capítulo 2, verso 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Não é a pomba. Aqui, nessa passagem, o noivo está ansioso para voltar a Jerusalém, para os preparativos do casamento. É possível que ele estivesse aguardando passar o inverno e as chuvas, de acordo com o verso 11, porque eis que passou o inverno, e a chuva cessou e se foi, antes de voltar à cidade de Jerusalém. As raposas, Cantares, capítulo 2, versos 15 a 17. A preocupação da noiva agora é evitar a ruína das vinhas de Salomão. As raposas eram animais daquela região que costumavam invadir as vinhas e causar destruição. O convite da Sulamita, em 2,15, é para que ela e o rei juntos possam preservar as vinhas. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Podemos aqui aplicar uma analogia a esse texto. A jovem noiva não deseja que qualquer coisa, raposas, interfira no crescimento do seu amor. Anela fazer o que for para que as suas vinhas possam florir e produzir lindos cachos de uvas saborosos e suculentos. Um sonho. Cantares, capítulo 3, verso 1 a 5. Enquanto dorme, a Sulamita sonha que perdeu seu amado e que não consegue achá-lo. Perturbada, sai de noite adentro, procurando por ele. Quando o encontra, agarra-se para não soltá-lo mais. Faz com que o rei entre na casa de sua mãe e que apresenta como seu amado, provando assim que o amor dos dois é puro. A noiva não se envergonha do seu amado. No verso de número 5 do capítulo 3, declaro, é um apelo a Sulamita, as filhas de Jerusalém. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas servas do campo, que não acordes, nem desperteis o meu amor até que queira. O amor até que queira. Em outras palavras, não apresse ou desperte o amor para que tudo corra normalmente. Vamos aos exercícios desse texto 1. Marque C para certo e para errado. 10.1. Cantares, mais do que um cântico, é o cântico dos cânticos, certo? 10.2. Em Cantares 1, verso 2 a 2.1, deparamos com um diálogo amoroso entre Salomão e a Sulamita, certo? 10.3, para a Sulamita, o amor do seu amado é duvidoso, a ponto de ela ficar intranquilo, errado. 10.4, o verso 5 do capítulo 3, é um apelo da Sulamita às filhas de Jerusalém que elas não apressem ou despertem o amor para que tudo corra normalmente, certo? Vamos ao casamento, Cantares 3, do verso 6 ao capítulo 5, verso 1, o casamento. Falemos dos preparativos, Cantares 3, verso 6 a 11. Salomão volta a Jerusalém. O coro observa que ele sobe do deserto com colunas de fumaça, perfumando de toda sorte de pós aromáticos, 3:6. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra e de incenso e toda sorte de pós aromáticos? Uma preparação natural para o casamento. O rei faz uma carruagem para o dia do seu casamento. Esse carro foi ornado com madeira de cedro do Líbano, com ouro e prata e púrpura. Capítulo 3, verso 9 e o capítulo 3, verso 10. O rei Salomão fez para si um palaquim de madeira do Líbano.
Fez as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. A palavra desposório, no verso 11, significa núpcias. A mãe do rei tinha apresentado como uma coroa especial, conforme os historiadores, era uma grinalda feita de ouro e prata. Observemos o convite do coro das filhas de Sião para contemplarem o rei. Estão sendo convidadas para o casamento, para celebrarem o dia do júbilo do seu coração, do rei. Elogios nupciais de Salomão a Sulamita. Cantares, capítulo 4, verso 1 ao 15. As primeiras palavras do rei à sua noiva, quando a vê no dia do casamento, são: eis que és formosa, minha. Eis que és formosa, e os teus olhos são como os da pomba. Entre as tuas tranças, o teu cabelo é como rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Eis que és formosa. Ele continua com um discurso que enaltece a elegância de sua futura esposa. Os olhos dela brilham. Os seus cabelos descem ondulados. Capítulo 4, verso 1. Os lábios são como um fio de escarlate, as faces como romãs partidas. 4, verso 3. O pescoço da jovem é comparado a uma torre, toda decorada com broquéis, soldados valorosos. Capítulo 4, verso 4. No verso 7, Salomão prossegue, salientando os ungüentos. No verso 10, as especiarias. No verso 14, que perfuma o corpo da sua amada. No fim do discurso, ele compara como fontes de águas vivas e torrentes, capítulo 4, verso 15, aludindo à grande beleza da sua noiva. Salomão deseja que ela se deleite totalmente nele, esquecendo o passado, centralizando a sua vida no relacionamento com o seu amado. Ele declara seu profundo amor por ela. Envaleste meu coração, minha esposa. Que belos são os teus amores. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho. 4, verso 9 e 10. O jardim do amor. Capítulo 4, verso 6 ao capítulo 5, verso 1. No fim do capítulo 4, a noiva aceita o convite do seu amado. Ela declara ser completamente dele. Pede que os ventos espalhem seus aromas e que ele venha ao seu jardim. Capítulo 4, verso 16. O rei então entra no jardim da sua noiva e desfruta o teu grande amor. Capítulo 5, versículo de número 1. Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra como minhas especiarias, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. O noivo convida seus amigos para comer e beberem fartamente. Esta é a festa nupcial, ou seja, a recepção que segue o casamento. A alegria do rei é evidente. Ele deseja festejar com toda a felicidade da ocasião. Um banquete é preparado e o casamento de Salomão e a jovem Sulamita é celebrado. Vamos aos exercícios. Texto 2. Assinale com X a alternativa correta. O rei fez uma carruagem para o dia do seu casamento, a qual foi ornamentada com, aqui, cedro do Líbano, ouro, prata e púrpura. Letra A. 10.5, letra A. 10.6. As primeiras palavras do rei à sua noiva no dia do casamento são: letra B, eis que és formosa, meu amor, não é? 10.7, no fim do capítulo 4, a noiva declara ser completamente seu amado, pede então que os ventos espalhem, letra A, seus aromas. 10.8, tem convidado os amigos para comer e beberem fartamente na festa do seu casamento. O desejo do rei é festejar com todos a felicidade da ocasião, letra C. Vamos ao texto 3, a vida conjugal. Cantares, capítulo 5,
verso 2 ao capítulo 8, verso 14. Cantares 5, verso 2 ao 7. Um segundo sonho. Nesse texto, a Sulamita sonha pela segunda vez. No sonho, ouve a voz do esposo, pedindo para entrar no seu aposento. Ela, porém, já está deitada e mostrando indisposição para atendê-lo. Informa que teria de se vestir e sujar os pés recém-lavados para abrir-lhe a porta. Quando decide finalmente levantar, constata que ele foi embora. Aflita, ela sai à procura do esposo, porém não o encontra. Mas o amado não é encontrada pelas guardas da cidade, que a espancam e ferem-na. Os elogios da Sulamita a Salomão, capítulo 5, verso 8 e 16. É provável que antes do sonho tenha havido uma pequena contenda entre o rei e a sua jovem esposa. Depois de acordar do seu sonho, a Sulamita procura fazer as pazes com seu marido. Prosseguindo, ela descreve poeticamente a formosura do herói do seu coração. Salienta a sua aparência, alva e rosada, capítulo 5, verso 10. A sua cabeça como de ouro puro, capítulo 5, verso 11. Os seus olhos como os da pomba, capítulo 5, verso 12. E as suas mãos como cilindros de ouro, capítulo 5, verso 14. As suas pernas como colunas de mármore, capítulo 5, verso 15, e o seu doce paladar, capítulo 5, 16, que ela é totalmente desejável, conclui ela, capítulo 5, verso 16. A Sulamita vê o seu amado como o excelente entre todos, e não há ninguém que se compare a ele. As suas pernas são como colunas de mármore fundadas sobre as bases de ouro puro, e seu aspecto como o Líbano, excelente como o cedro, 5:15. O seu falar é muitíssimamente suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. 5, verso 16. O selo do coração. Capítulo 6, verso 1 ao capítulo 8, verso 14. Resolvido o impasse, o rei retorna ao seu jardim, ou à sua esposa. A sua amada declara: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Capítulo 6, verso 3. Ele se alimenta entre os lírios. Novamente fazem votos de amor, selando o relacionamento. Depois de restabelecidos votos, os dois se unem como nunca, e o amor agora refloresce mais forte do que antes. Após esse reencontro, o casal continua a palmilhar o caminho da vida, à procura da maturidade nupcial. Agora, disposto a agradar a sua amada, Salomão leva a esposa para visitar a sua terra. O povo da Sulamita recebe, observando a sua chegada no Líbano. Capítulo 8, verso de número 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazível ao seu amado? A ideia inferida aqui no verso 6 é que o verdadeiro amor não é apenas sentimento, mas também ação. Olha só o verso de número 6. Ponho, o capítulo 8, 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. Os ciúmes, as suas brasas, são brasas de fogo, labaredas do Senhor. O seu amor era exclusivamente dele. Esse selo significa um anel de sinete que era usado na mão ou pendurado no pescoço dos monarcas, com os quais selavam suas propriedades ou documentos. O verdadeiro amor é forte como a morte, 8:6. E as muitas águas não podem afogá-lo, 8:7. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém
desse toda a sua fazenda e sua casa, por esse amor, certamente a desprezariam. O livro de Cantares termina com um convite da Sulamita ao seu amado, lembrando os primeiros dias felizes da vida comum, o amor constante, puro e fiel, que une os dois coração e finalmente triunfa. Diz assim: vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo, o filho dos corços, sobre o monte dos aromas. E assim encerra o livro. Marque C para certo e para errado. O segundo sonho da Sulamita, muito alegre e romântico, fê-la sentir muito feliz. Errado. Após acordar do seu sonho, a Sulamita passou a descrever a formosura do herói do seu coração. Certo. 10:11, a Sulamita encerrou as suas declarações sobre o esposo, afirmando ele é totalmente desejável. Certo. Tendo retornado à esposa, Salomão ouviu de seus lábios: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Certo. 10:13, o rei ainda mostrou-se desgastado contra o desentendimento acontecido entre ele e a esposa e permaneceu calado. Errado. 10:14, o selo no braço do rei diz respeito ao direito de posse que ele tinha sobre a esposa. Certo. Vamos agora ao texto 4 de Cantares, a aplicação espiritual. Espiritualmente, o livro de Cantares prefigura a profunda comunhão, a vida entre Cristo e a Igreja. Antes, todos nós andávamos errantes e longe de Deus, mas quando ouvimos a voz do amado e o convite do amante das nossas almas, entregamos a Ele o infinito amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo tornou isso possível. O quadro abaixo sintetiza a aplicação espiritual de Cantares à vida com Cristo. A referência, Cantares 1, 2, 3 a 5, o sentido literal é namoro, o sentido espiritual é a apresentação, e o símbolo aqui é o estandarte do capítulo 2, verso 4. Na referência do capítulo 3, verso 6 ao 5:1, o sentido literal é o casamento, o sentido espiritual a união, e o símbolo aqui aparece como a coroa. No capítulo 5, verso 2 ao 8:14, o sentido literal é a vida conjugal, o sentido espiritual a comunhão, e o símbolo aqui é o selo. Vamos falar de cada um desses. Namoro, a apresentação a Cristo, o estandarte do amor, capítulo 2, verso 4. Simboliza a grande compaixão de Deus pelo pecador. O amor de Deus refrigera a sua alma cansada, faminta e sedenta. Com grande ternura aponta o caminho da salvação e da vida eterna ao pecador carente. Essa é a apresentação a Cristo. O casamento, a união, seria a salvação. O pecador, ao saber e sentir que Deus o ama, apesar de seus muitos pecados, é atraído a Cristo, aceitá-lo como seu Salvador. A decisão do pecador é como numa entrega total de si a Deus. Ele o convida, o Senhor, a entrar no seu jardim, como homem voltando ao jardim de Deus. Capítulo 4, verso 16, e assim torna-se membro dessa família celestial. Falemos agora da vida conjugal. A comunhão segue a união. O pecador agora é resgatado, perdoado, limpo dos seus pecados, passa a ter comunhão com Cristo. Mesmo que o amor seja forte como a morte, há certos problemas a superar. Quando sobrevêm as provas, as tentações, devemos perguntar como o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8, verso 35. Devemos vigiar para que as raposas, o mundanismo, não roube e desfrute o amor da nossa vida cristã. É o selo de Cristo que nos leva a uma intimidade profunda com Deus. Somos selados por seu amor e por isso somos propriedade sua.
O selo é aplicado como sinal de posse do dono. As muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Cantares 8:7. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares capítulo 6, verso 3. Assinale com X a alternativa correta. A aplicação espiritual de Cantares aponta para a profunda comunhão que deve haver entre Cristo e, letra B, a Igreja. 10:16. A grande compaixão de Deus pelo pecador é simbolizada pelo, letra de número A, letra A, o estandarte do amor, o amor de Deus que nos salva. 10:17. Ao entregar-se incondicionalmente ao Senhor Jesus Cristo, o pecador se torna então membro, letra C, da família celestial, 10:18. O que nos leva a uma intimidade profunda com Deus é, letra A, o selo de Cristo, o selo de Cristo. Vamos à revisão da lição. Relacione aqui a coluna A de acordo com a coluna B. 10:19, coluna A. Os personagens principais do livro de Cantares são, letra D, Salomão, a Sulamita e as filhas de Jerusalém. Letra D, 10:19. 10:20, eis que és formosa, meu amor. Letra C, primeiras palavras do rei, a sua noiva, no dia do casamento. 10:21, é totalmente desejável. Letra A, conclusão da Sulamita, depois de elogiar o esposo. 10:22, leva-nos a uma intimidade profunda com Deus. Letra B, o selo de Cristo. Com isso, nós concluímos a lição de número 10 e agora vamos fazer uma revisão do teste número 5, que engloba a lição 9, o livro de Eclesiastes, e a lição 10, o livro de Cantares. O aluno da idade deve prestar atenção nessa revisão, porque essa revisão vai te ajudar a fazer o teste 5. Se você não é aluno e gostaria de ser, entre em contato conosco para que nós possamos fazer a sua matrícula, dar acesso a você à plataforma digital para ter acesso ao material didático e também ao WhatsApp do aluno para que você possa realizar os seus testes, obter a sua avaliação e, concluindo o curso, obter o seu certificado de conclusão do curso Teologia Básica da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Também, se você é aluno, você precisa fazer a sua inscrição, entre em contato com a secretária, faça a sua inscrição para a próxima matéria, não é? Que será, nós teremos a próxima matéria do curso básico, então faça a sua inscrição também para a próxima matéria. Nós agora vamos fazer a revisão do teste 5. Você, aluno, preste bastante atenção nessa revisão, porque certamente essa revisão vai lhe ajudar a ser bem-sucedido no teste de número 5 e obter uma boa avaliação. O programa agora está entrando para que nós façamos a revisão do teste 5, enquanto o programa está fazendo o load, aqui o upload do teste 5, eu quero dizer a você que se ainda não é assinante do nosso canal, que você subscreva o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, subscreva e ao entrar no canal e subscrever o nosso canal, você vai poder acessar todas as pastas que nós temos, um total de 244 pastas,
com mais de 7.100 vídeos, mais de 7.100 vídeos para você. Então, entre no nosso canal e você vai poder ter o acesso a toda essa informação e o melhor de tudo, tudo gratuitamente no nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Não é? Vamos então à revisão do teste de número 5, só para garantir que estamos pegando aqui o teste corretamente. Isso, revisão do teste de número 5 da nossa lição, que engloba a lição 9 e 10 dos livros poéticos. Primeira pergunta: qual é o sentido predominante de Salomão nos primeiros versos do livro de Eclesiastes? E a resposta aqui é a letra C: desânimo e desesperança em relação à vida. Então, o livro de Eclesiastes começa com desânimo e desesperança em relação à vida. Número 1, letra C. Número 2, qual é a conclusão de Salomão após suas experiências com empreendimentos experimentais? Letra C, os prazeres e conquistas humanos são vaidade, tudo é vaidade. 2, letra C, tudo é vaidade. 3, qual é a vantagem destacada por Salomão ao falar sobre companheirismo entre duas pessoas? E aqui a resposta correta é a letra E. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Número 4. Qual é a advertência de Salomão em relação a sonhar excessivamente, falar em excesso, envolver-se em muitos trabalhos? Letra C. Resultam ideias tolas e resultados fúteis. 4C. Quinto, por que o autor afirma que a morte é melhor que o nascimento? Letra C, porque a morte marca o fim da aflição. Sexto, qual é a contradição destacada por Salomão em relação à prosperidade, à miséria dos ímpios e dos justos? Letra E, os justos sofrem pelas obras más dos ímpios. 6, letra E. 7, qual é a mensagem transmitida por Salomão ao afirmar que na sepultura não há obra, projeto, conhecimento ou sabedoria? E aqui a letra E. A morte física encerra todas as atividades humanas. 8. Qual é o conselho de Salomão para os jovens em relação à juventude? Letra C. Desfrutar da mocidade, mas com moderação. 9. O que marca o início dos fatos narrado em Cantares? Letra C. Uma visita de Salomão a uma de suas vinhas. 10. Como Salomão descreve a amada usando uma comparação cultural da época? Letra E. A mais formosa entre todas as mulheres. 11. Qual é o significado da palavra despossório? Aqui é a letra C. Núpcias, núpcias. 12. Como o noivo expressa alegria após entrar no jardim da noiva? Letra C. Ele convida seus amigos para uma festa nupcial. 13. Qual a comparação a Sulamita faz sobre os olhos de Salomão? Verso C. Como os da pombas, como os da pombas. Letra C. O que significa o selo no braço? Letra D. Uma marca de posse e exclusividade. 14, letra D, uma marca de posse e exclusividade. 15, como o livro de Cantares termina? B, com um convite da Sulamita ao seu amado, recordando os primeiros dias felizes de uma vida comum. E 16, como o livro de Cantares é interpretado espiritualmente? Letra A, como uma prefiguração da comunhão entre Cristo e a igreja. E com isso concluímos o teste 5. Agora o aluno deve ir no WhatsApp, clica no link e faça o seu teste e obtenha sucesso nesse teste dos livros poéticos. Entre em contato conosco, faça sua matrícula para a próxima matéria e com isso nós concluímos
mais um livro e mais uma matéria do curso da ETAD, Livros Poéticos. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Clique na foto, vai aparecer o menu, clique no playlist 244 pastas, com mais de 7.100 vídeos para você. Deus te abençoe. Amém e amém.